Pessoal, estamos finalmente de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso. A gente prometeu voltar mais cedo, mas enfim, a vida é assim mesmo, né? Tivemos algumas dificuldades técnicas e pessoais aí, mas finalmente estamos de volta para falar de um tema extremamente relevante ao nosso canal, que eu fiquei até impressionado que a gente nunca tinha falado exatamente sobre esse tema. Então, eu sou o Lucas Boixá, médico ortopedista, tenho aqui comigo Marcelo Starling, médico fisiatra e geriatra, e o doutor Fernando Dourado, nosso fisioterapeuta da parte ortopédica, traumatológica e geriátrica. Roda a vinheta. Então, a apresentação hoje é comigo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês. Está aí nosso símbolo, nossa marca, né, do Ateliê do Osso. E aí eu pergunto para vocês, então, meus caros colegas, qual que é a estrutura mais nobre do corpo humano? O que você acha, Marcelo? Uai, eu posso responder o que eu quiser? Lógico. Então, para mim, a estrutura mais nobre do corpo humano é o músculo. Bahia, Fernando Dourado. Eu vou responder o comandante aí, o cérebro. Bom, tá bom, beleza. Vamos seguir em frente aqui, depois a gente revê isso aí, tá? Vou Vamos. falar para vocês dessa palavra aqui do osso, dessa estrutura, né? Vem do latim os, né? Veio para a língua portuguesa como osso. Isso tem a ver, inclusive, com o nosso símbolo, com o nosso canal, né? E o osso ele fornece um monte de aspecto relevante para o corpo humano e funciona de uma maneira interessantíssima. É frequente a gente conversando com as pessoas, com pacientes, com colegas, né? O osso ser colocado em segundo plano como se fosse um mineral inerte ali, que só serve para a gente conseguir ficar de pé, né? Para fazer força, junto com o músculo, algumas coisas assim. Mas além de dar uma estrutura, que teve uma função evolutiva importantíssima, ele também é reserva de alguns nutrientes, especialmente minerais, e são órgãos de proteção de estruturas muito nobres do corpo também, né? Então, a gente tem vários formatos de osso ao redor do corpo. A gente tem ossos chatos, a gente tem ossos longos, a gente tem ossos de formato irregular, ossos curtos com formatos, às vezes, muito curiosos, como cunhas, né? Cubos, martelo, bigorna, lembrando de outra função do corpo, do osso, que é ajudar na audição também, né? Então, são muitos ossos muito diferentes que a gente tem, mas que compartilham algumas características estruturais. Diga, Marcelo. Calma, você está muito rápido. Pode esperar um pouquinho. É tão importante isso que você está falando que tem ossos chatos como tem pessoas chatas. Então, isso é muito importante nessa videoaula. A gente As, tem que ficar atento às características do osso. esse Olha pessoal que só, interrompe a fala dos outros, por exemplo? também, claro. Também, tá? Mas obrigado, eu estava acelerado mesmo. Mas então, é porque eu quero chegar nas partes mais legais, pô. Então, a gente tem a formação microscópica do osso, é um troço muito detalhado e muito bem bolado, né? Então, a gente tem os canais e as estruturas de Harvers, né, ou ósteons, tem um vaso sanguíneo passando no meio, tem alguns comunicantes, como os canais de Volkmann, né? E lá dentro, se a gente for ver, especialmente no osso denso, o osso compacto, lamelar, né? Então a gente tem o esponjoso e o cortical, o lamelar, né? Ele tem essa estrutura, então, cilíndrica, quase que espiral algumas vezes, né? Muito bem organizada. E as células que ficam ali mantendo esse ambiente em equilíbrio são os chamados osteócitos, que estão nessa imagenzinha da direita aqui, ó. E olha que interessante, olha como é que eles parecem neurônios. O Fernando falou que o osso, que o cérebro seria a estrutura mais nobre, né? O osso ele tem quase um cérebro lá dentro. Essas células elas emitem como se fossem axônios, né, dendritos ali, que comunicam entre si, e gap junctions entre elas, né? Então parece que as informações são passadas rapidamente entre esses osteócitos para traduzir a mecânica que está vindo em cima daquele osso de maneira química, até talvez com influência sobre o que vai ser transcrito lá do DNA, né? São algumas especulações, assim como tem sobre as fáscias, né? Desde as suas estruturas mais superficiais até as mais profundas. Então, isso está bastante análogo com o que a gente tem visto aí de fáscia. E se não tivermos um vídeo no canal ainda, nós vamos ter sobre isso. Diga, Marcelo. Os osteócitos, né, eles são considerados orquestradores, né, das células ósseas. Então, nós temos três tipos de células e o osteócito é o que tem a maior quantidade, né? Chega a quase 90, 95%, 92% das células ósseas aí. Eles são os orquestradores, é isso mesmo que você disse. Isso. Então, ele tem uma função muito importante nessa evolução aí. E É provavelmente só dois... Diga. comentário, assim, que é uma pergunta frequente que eu recebo quando chega o paciente no pós-fratura, né? Pós-cirúrgico, e pergunto como é
que a fisioterapia, uma descarga de peso, pode auxiliar nesse processo regenerativo? Eu acredito que começa a nível celular, um efeito mecânico gerando efeitos químicos, né? Então, assim, gerando essa cascata de reação. E os osteócitos, eles são originados lá dos osteoblastos, que são próximos que eu vou falar, né? Então, são células que vão compor o osso e que podem ficar, entre aspas, aprisionadas no meio do osso, se maturando em osteócitos. Então, o osso, foi legal você falar nisso aí, Fernando. O osso ele está sempre sofrendo carga. Se a gente está vivo, a gente está tendo microlesões e é assim que o corpo tem que funcionar, né? A gente melhora a ferro e fogo, né? Então, à medida que você vai lá fazendo a sua descarga de peso, sua força muscular, né? O Marcelo falou do órgão mais importante seria o músculo, né? O músculo sem o osso, Marcelo, a gente seria uma plástica, uma ameba aí no chão, né? Tipo um coração, um músculo que contrai e não mexe o osso nenhum, pois o troço não serve para nada, né? Então, à Tem medida que a graça. gente está vivo e vai mexendo, vai sofrendo carga, né? A gente vai tendo microfraturas lá dentro, o osteócito sinaliza, arrebenta também pequenas vesículas lá dentro que soltam elementos sinalizadores, né? E aí vem a tropa de elite aqui. Vem primeiro os osteoclastos, que são células originadas lá da linhagem sanguínea direto na medula, né? Que é outra coisa que eu vou falar do osso. Muito similares a macrófagos, né? Então, junta-se monócitos, faz aquelas células gigantes, ele vai comendo osso, onde o osso não está prestando, né? Ele vai cuspindo para trás uma porcariada, né? O que vai sobrando, e quem passa reciclando isso são células grandes, cilíndricas, que são os osteoblastos, né? Que vêm, por sua vez, de células da linhagem, que fica ali alinhadinhas na superfície do osso, né? E que se transformam em osteoblastos para recompor essa matriz óssea. Então, um vai comendo, vai destruindo e o outro vai repondo. Esse mecanismo ele começou a ser descrito há mais de 100 anos atrás por Wolff, e é conhecido como lei de Wolff, essa característica do osso, que quando ele vai tomando mais carga, ele vai tomando mais pancada, ele é capaz de ficar mais forte. E para quem já assistiu e curte os vídeos e a leitura sobre antifragilidade, bem-vindos à antifragilidade. Esse aí é o osso sendo antifrágil. E quanto à parte de estrutura, hein? Nós também tivemos vídeos sobre vitamina D, em que eu usei esse exato slide aqui. Aí você pensa, então, nos seres multicelulares, já bem estruturados, os vertebrados, né? Saindo dos mares em direção à Terra. Então, no mar, como a gente vê no esqueletinho do baiacu aqui, ó, você tem o empuxo da água te equilibrando, você não precisa fazer muita força para o seu corpo ficar estruturadinho, né? E na Terra, hein? Com a gravidade te puxando para baixo. Então, os ossos eles começam a assumir uma função estrutural muito mais importante, se tornando muito mais robustos, como a gente vê num elefante ou num mamute aqui, né? Então, essa é uma época que os ossos passam a ter uma função muito importante de maneira estrutural, mas também como reserva mineral, né? Então, lá dentro dos mares, a gente tem um ambiente extremamente rico em cálcio. Você deixar o seu barquinho parado lá no mar alguns meses, vai encher de craca, não vai? Isso é facílimo para os seres do mar fazer isso. A concentração de cálcio lá é muito alta, né? E fora do mar, como é que faz, hein? Então, quando aquele peixinho esquisito lá que formou as patinhas saiu do mar, veio colonizar a Terra, é, depois gerando anfíbios, répteis, né, mamíferos, aves, né, é, ele teve que lidar com falta de cálcio. E o osso foi um elemento importantíssimo para que conseguisse trazer esse cálcio e também o fósforo de dentro do mar aqui para fora e permitir que o cálcio esteja, por exemplo, no músculo, esteja no cérebro, sempre em concentração mais constante. Então, faltou, puxa do osso. Sobrou, põe no osso ou joga fora, né? Então, mais uma função super nobre para o osso, sem a qual o resto do corpo não poderia funcionar de maneira adequada. E outro problema também tem a ver com radiação, e de novo esse slide aqui está nas nossas aulas de vitamina D, né? Então, a gente tem células hematopoéticas, né, que repõem o sangue, que estão em divisão muito rápida e constante. A gente está o tempo todo fabricando hemácias, fabricando os chamados glóbulos brancos, né? Quando a gente está na escola, a gente aprende assim, né? Então é um turnover muito rápido, muito constante, né? Imagina a chance que essas células que originam o sangue têm de ter uma mutação, levando, por exemplo, uma leucemia, se elas fossem expostas à radiação solar, né? Então, qual o lugar mais seguro para esconder essa linhagem celular?
dentro da medula óssea, né? Então, isso se tornou também mais um elemento de proteção para as células tão nobres e tão necessárias dentro do corpo humano e que não deveriam ficar recebendo radiação. Mais uma vez está aí o osso. Sem falar na proteção de outros órgãos importantíssimos, como o cérebro, que o Fernando falou, e que o Marcelo não deixa de adorar estudar essa parte também, né? O que seria do cérebro humano sem o crânio? Qualquer cabeçada aí, tchau, né? Já era. O que seria do coração, que era outra opção quem quiser falar de órgão mais nobre, né? Sem uma caixa torácica para o proteger, né? Então, mais uma vez, está aí o osso como estrutura forte para dar capacidade do resto do corpo funcionar. Então, gente, venho aqui para vos dizer, o osso não é um material inerte, o osso é antifragilidade, o osso é adaptação, é evolução, e o osso é proteção. O osso é vida e o osso é pop. Toma essa. Sensacional. É muito bom. Eu acho que esse primeiro capítulo aí da série Osso é muito interessante, né? A gente tem que falar para todos os nossos, para todas as pessoas que nos assistem, né? Que toda aula que a gente grava para vocês, a gente não sabe o que vai falar, né? Quem sabe é quem gravou, quem fez a aula, tá? Então, o Lucas chegou com o tema dele aí, a gente sabia que ele ia falar algo relacionado ao osso, então a gente não sabe nada sobre a apresentação. Isso é muito legal, do mesmo jeito que vocês estão vendo pela primeira vez. É claro, né, que a estrutura, na hora que ele pergunta o que é mais nobre, cada um faz a característica, é um jeito legal da gente falar, né? E eu falei o músculo por uma coisa muito importante, porque eu sabia que o tema ia ser osso, tá? E a aula, né, a exposição dessa aula foi muito legal, porque ele fala que a gravidade ela tem uma influência muito importante no osso. E é verdade. Não é à toa, né, que a gente tem um episódio aqui, né, que o próprio Lucas falou sobre o exercício físico na estação espacial. Porque quando você perde a gravidade, você sai da gravidade, você tira essa ação de extrema importância no osso. E os astronautas podem voltar com uma doença chamada osteoporose ou osteopenia. Claro que eles vão perder massa muscular também, porque eles acabam não usando de uma forma adequada. Muito importante, né? A gente sabe hoje que o impacto ele gera todo esse mecanismo de transdução. O osteócito ele vai lá, organiza, ele fala, ó, agora eu quero que o osteoclasto funcione mais, ó, segura um pouco, né? E quando você está gerando carga no osso, você está liberando, né, várias citocinas, né, ou peptídeos que vão atuando, segurando, regulando essa formação e essa degradação óssea. Mas tem uma questão muito importante, que é a alavanca muscular, tá? E a alavanca muscular, quando você gera tensão muscular, principalmente no exercício excêntrico, naquela frenagem, é quando você gera a maior tensão óssea, que tem um efeito que faltou você falar aqui pra gente, Lucas. Qual que é o nome daquele efeito que atua no osso? Fala, bicho, manda ver aí. Piezoelétrico, né? Então tem aquela questão física que você fala, pô, você teria um efeito piezoelétrico para você gerar essa tensão toda que o osteócito estaria fazendo a formação óssea. Muito legal. Sim. Gostei Chamando a muito da formação, né? apresentação. Os osteoclastos são células altamente eletrificadas, né? Polarizadas, né? E eles obedecem a isso que você falou, as tensões piezoelétricas, que é uma maneira que o osso tem de comandar essa reciclagem, entre outras maneiras. Fernando? Eu só quero fazer um comentário sensacional, né? Além da fragilidade e adaptação, vamos colocar um processo, vou colocando outro processo de recuperação, a capacidade de readaptação, de reaprendizado que a estrutura tem, né? Durante o percurso. Como a gente fala, né? O nosso corpo é inteligente, ele consegue se readaptar, se reformular os processos. Isso é interessante e ficou bonito na sua apresentação. Essa reorganização. Agora, Legal. o osso também faltou uma função aí para o osso que você esqueceu, tá, Lucas? Que é muito legal. Cara, que é dor. Explica. Quando você bate o dedão na quina da mesa, nossa senhora, o osso, ele tem uma velocidade, na hora que você bate a dor óssea, é muito, muito importante, né? Isso é uma função, tá bom. Tá certo. De proteção também do indivíduo, né? Do De organismo do indivíduo. proteção, claro. E assim, gente, outra coisa muito interessante, a gente falou da reciclagem do osso aqui, da capacidade do turnover dele, né? Às vezes isso falha, né? As fraturas por insuficiência, fratura por estresse. A gente tem uma aula ainda dos primórdios do canal aqui, quando eu estava sozinho, né? Foram os primeiros
5 vídeos, se não me engano. Um deles é sobre fratura por estresse. Eu acho que é um tema que cabe a gente fazer depois, nós três, né? Que quem não acompanha o canal desde o início talvez não tenha visto. E não era tão bom sem a nobre presença aí dos colegas. Não, os vídeos eram muito bons, por sinal. Tem uma carga de visualização muito boa. Legal. Agora, Fernando, já que você aprendeu aí sobre essa estrutura tão nobre que é o osso, né? E que a gente gosta tanto, qual que para você é a estrutura mais nobre do corpo humano? Repetindo a pergunta? Para me convencer? Depois da aula. Lógico que eu vou responder com o último slide. Tá? O último slide me convenceu, Lucas. O osso ele é pop, ele está na mídia, ele está aí para todo mundo, entendeu? Então, está em pé de igualdade agora, no seu nível de importância. É claro que aquilo foi uma provocação, né? A gente Sim. o funcionamento em conjunto do corpo é o mais importante de tudo. Qualquer coisa que a gente perde, a gente sente muita falta, né? Eu falo com os pacientes que estão com dor, Marcelo, eles estão com dor no dedão do pé, fala, doutor, é a pior dor do mundo, não é? O outro com o cotovelo fala, é a pior dor do mundo, dor na cabeça, é a pior dor do mundo. A pior dor do mundo é a sua. O órgão mais importante é aquele que a gente está estudando, né? Aquele com o qual a gente trabalha, né? E, no fim, todos são. E o legal é o funcionamento adequado em conjunto deles. Exatamente. Show de bola. Muito Valeu. bom, então, para todo mundo que assistiu esse vídeo, não esqueça de dar o like, compartilhe, tá? Compartilhe com os profissionais de saúde, se quiser compartilhar também com a sua tia, com a sua avó. As avós gostam de assistir os conteúdos da Ateliê do Osso. Compartilhe, disparem esse assunto que é muito importante falar sobre o osso. Até uma próxima. Um abraço, pessoal.